Antes de existir Portugal, antes mesmo do latim, a Península Ibérica já era um verdadeiro caldeirão de culturas. E foram justamente essas culturas que moldaram o território onde, séculos mais tarde, nasceria a língua portuguesa. Hoje você vai descobrir quem eram os lusitanos, os celtas, os iberos e outros povos que viviam onde hoje está Portugal, muito antes da chegada dos romanos. Vamos mergulhar nessa viagem no tempo para entender as raízes mais profundas da nossa história e da nossa língua. Vamos começar imaginando como era a Península Ibérica há mais de 2000 anos. Não existia Portugal, não existia Espanha, a região era habitada por dezenas de povos diferentes, sem uma unidade política que os ligasse. Cada tribo, cada grupo, tinha seu próprio idioma, seus rituais, suas divindades e seu jeito único de viver. Era um mosaico de culturas espalhadas por montanhas, vales e planícies. Esses povos não nos deixaram grandes textos escritos como os romanos ou os gregos. O que sabemos sobre eles vem principalmente da arqueologia. Ruínas de povoados fortificados, os castros, objetos de cerâmica, armas de metal e artefatos religiosos. São essas peças que nos permitem montar o quebra-cabeça de como era a vida por aqui antes da grande virada histórica. Vamos conhecer alguns desses povos mais de perto. No sul e no leste da península, predominavam os iberos. Eles tinham uma cultura muito influenciada pelo contato com outros povos do Mediterrâneo, como os fenícios e os gregos, que eram grandes navegadores e comerciantes. Por isso, os íberos desenvolveram uma agricultura forte e um comércio bem ativo. Foram eles que aprimoraram técnicas de metalurgia, trabalhando o bronze e o ferro com maestria, e deixaram um legado de trocas culturais e comerciais que marcou profundamente a região. Agora, vamos subir um pouco no mapa e olhar para o norte e o centro. Vindo da Europa Central, chegaram os celtas. Eles trouxeram consigo uma bagagem cultural riquíssima. Sua influência é visível até hoje nas nossas crenças, na nossa mitologia e até na nossa arte. Muitos dos nomes de rios, como o Douro e o Minho, têm origens celtas. E quer saber de uma coisa curiosa? Palavras que usamos todos os dias no português, como carvalho, seara e até berço, têm raízes na língua que os celtas falavam. Eles se misturaram com os iberos, dando origem a um grupo conhecido como celtiberos, que combinava características das duas culturas. E agora, vamos falar do povo que se tornou um verdadeiro símbolo de resistência. Os lusitanos, eles habitavam principalmente a região que hoje corresponde ao centro e norte de Portugal, entre os rios Douro e Tejo. Eram conhecidos por serem guerreiros ferozes e indomáveis, que viviam em comunidades fortificadas no alto das colinas, os famosos castros. A sua bravura ficou imortalizada na história pela resistência que ofereceram à maior potência da época, o Império Romano. Quem nunca ouviu falar de Viriato? Ele foi um líder lusitano lendário, um pastor que se tornou general e liderou uma guerra de guerrilha contra as legiões romanas por quase uma década. A sua astúcia e coragem fizeram dele um mito, um símbolo da luta pela liberdade. Embora os romanos tenham eventualmente vencido, o nome dos lusitanos ficou para sempre gravado na história. Tanto que mais tarde, os próprios romanos batizaram a província que criaram nesta região de Lusitânia. Então, com todos esses povos vivendo aqui, o que aconteceu com as suas línguas? Como eles influenciaram o português que falamos hoje? A verdade é que, com a chegada e o domínio dos romanos, nenhuma dessas línguas antigas sobreviveu como um idioma completo. O latim, a língua dos conquistadores, se impôs de forma avassaladora e se tornou a base para todas as línguas da região, incluindo o nosso português. Mas isso não significa que esses povos desapareceram sem deixar rastro. Eles deixaram uma herança sutil, mas duradoura. Deixaram costumes, especialmente em tradições rurais e festividades que ainda hoje sobrevivem em algumas aldeias. Deixaram os nomes de rios e montanhas, a toponímia, que são como fósseis linguísticos, e deixaram palavras soltas no nosso vocabulário, como vimos com os celtas. Mais importante que tudo, eles criaram a base demográfica e cultural sobre a qual a civilização romana iria se assentar. Foram as suas aldeias,
as suas estradas primitivas e a sua gente que formaram o substrato do território onde, séculos depois, o galego-português começaria a nascer. Esse era o cenário antes de Roma. Culturas diversas, guerreiras, comerciantes, que sem saber estavam construindo os alicerces de um futuro país e de uma futura língua. No nosso próximo episódio, a história vai mudar completamente. A chegada das legiões romanas vai transformar a Península Ibérica para sempre, trazendo estradas, cidades, leis e, claro, o latim. É aí que a verdadeira história do português começa. Se você gostou de conhecer um pouco mais sobre as nossas origens mais remotas, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder o próximo capítulo dessa história fascinante. Obrigado e até a próxima!